O vídeo de hoje é sobre um assunto que eu sempre achei fascinante, mas que eu nunca tinha lido com muito detalhe como eu li hoje. As sneakernets. O que seriam sneakernets? Sneaker significa tênis em inglês e net é rede, ou seja, o sneakernet é um conceito de uma rede que, em vez de passar arquivos através de conexões entre computadores, o cara tem que bater perna. Então por isso que a rede é movida à base de tênis. O cara pega os dados em algum tipo de mídia física e vai transportando de um lugar para o outro. Era assim que funcionava o file sharing na época pré-internet. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei em contato com a ideia de baixar filme, na verdade não baixar, porque não tinha banda larga ainda na época, mas de assistir filmes no computador, foi um técnico de informática que era amigo do meu pai, eu não sei se você ainda lembra disso, mas ele gravou um CD pra gente com vários vídeos, e isso na época quando a banda larga ainda era aquela coisa que a gente lia nas revistas de tecnologia, e aí os vídeos eram com um codec meio bizarro, tinha que instalar um monte de coisa no computador pra parada funcionar, e o áudio frequentemente desincronizava. Eu lembro que o cara falou, às vezes eu assisto sem áudio mesmo, só pra ver as imagens, pra você ver como a gente se contentava com muito pouco naquela época. Isso foi no final dos anos 90, começo dos anos 2000, mas enfim. Então, sneakernets nessa época era isso, era o cara passando um CD de amigo para amigo ou disquete com os joguinhos, ou seja lá o que for. Hoje em dia, o maior uso para sneakernets são em governos, em países que têm governos extremamente totalitários, em que o acesso à informação livre é extremamente restrito. Países como a Coreia do Norte ou Cuba, que é o assunto do artigo que eu acabei de ler. Vou colocar o artigo dessa revista aqui embaixo para você dar uma olhada. O artigo fala sobre o El Paquete, e eu sei que eu tô pronunciando errado, porque eu não falo espanhol, mas El Paquete se traduz para o pacote. É basicamente uma coletânea de 1 terabyte mais ou menos, com vários tipos de mídia diferentes. Tem artigos, tem revistas, tem filmes, seriados, um monte de coisa, porque em Cuba a internet é extremamente controlada. Primeiro que não tem banda larga lá. A internet que você acessa lá se você for para Cuba, para visitar, para ver como é que é lá, vai ser mais ou menos no nível de internet de escada, e é isso que as pessoas lá têm acesso, e têm acesso naquelas, porque a internet em casa, para uso privado, é literalmente ilegal em Cuba. Você pode usar a internet em cybercafés, em lan houses e tal, são todas do governo, porque aí eles podem controlar, eles censuram bastante. A internet que você acessa em Cuba é uma das mais censuradas e mais controladas do mundo. Então o que acontece? Como as pessoas não têm acesso, elas são carentes desse acesso à internet livre, surgiu-se essa pequena indústria de pessoas que têm acesso a essas coisas, e o curioso é que não se sabe exatamente como é que se tem acesso a isso. O artigo dá a entender que é possível, algumas pessoas suspeitam que o próprio governo cubano que iniciou essa iniciativa para dar aos cubanos um pouquinho só de liberdade, para que as pessoas não se revoltem completamente. Isso me lembra Matrix, em que é revelado no segundo filme que todo aquele processo de alguém se desplugar da Matrix é algo que as máquinas permitem que aconteça, porque se as pessoas não puderem se desplugar, eventualmente o sistema entra em colapso, é por isso que eles têm que reiniciar a Matrix de tempos em tempos. É mais ou menos isso aí. Mas então é isso, algumas pessoas suspeitam, como não se sabe ao certo quem é que tá tendo acesso a isso para distribuir para as pessoas, pros pequenos traficantes de informação que vivem lá, algumas pessoas suspeitam que o próprio governo cubano está permitindo isso. E existem... A teoria é bem alicerçada pelos fatos que se sabem sobre essa rede clandestina offline de informações, porque, por exemplo, não tem pornografia e não tem material ofensivo, material contra o governo cubano. Então, algumas pessoas teorizam que isso é porque é o próprio governo que está compilando essa parada e distribuindo lá para os pequenos traficantes, para eles saírem espalhando para as pessoas. É muito curioso isso quando você pensa que a gente tem acesso à internet 24 horas por dia, e eu sei que é lugar comum reclamar da internet no Brasil, porque o acesso, os caras não dão a franquia inteira que prometeram, e enfim, mas você vê como a gente tem muito mais acesso do que muitas outras pessoas que não tem nem isso. Esse conceito do material intelectualmente subversivo sendo distribuído pela população como se fosse uma droga é muito bizarro, mas como eu falei, não é exatamente novo. Eu tenho amigos aqui no Canadá cujos pais migraram lá nos anos 90, vindos de países da finada União Soviética, e eles contam histórias bem similares, que sempre tinha o fulano, que tinha um amigo, que tinha um conhecido, que conseguia trazer o filme, revista, jornal, de fora ali, do outro lado da cortina de ferro, como eles chamavam,
que era a única forma que eles podiam ver o mundo exterior de toda aquela opressão intelectual que eles sofriam. Isso também acontece na Coreia do Norte. Eu já li artigos que detalham uma sneakernet muito semelhante e até um pouco mais elaborada, porque enquanto em Cuba tem até essa teoria de que é o próprio governo cubano que organiza isso aí, o artigo fala que as autoridades claramente fazem vista grossa, chegam a falar assim, embora seja teoricamente ilegal, é ilícito, é aquela coisa que eles mesmos falam, cara, ninguém vai prender ninguém porque estão consumindo o tal do El Paquete, e tem vários oficiais do governo que são inscritos, porque basicamente funciona como um serviço, é tipo um Netflix basicamente, você paga pelo acesso à parada e tal. Por outro lado, em países como a Coreia do Norte, onde o negócio é mais tenso, ser pego com esse tipo de material, participando desse mercado negro de informações de filmes ocidentais e coisas do tipo, isso pode render até pena de morte pra galera lá. Então, você vê, tem Cuba, que é tenso, e na Coreia do Norte é pior ainda. Esse conceito me faz pensar como a gente realmente... A informação tá democratizada hoje em dia de uma forma que era impossível há, digamos, 20 anos atrás. Porque a ideia de você poder ir num computador e você ter acesso a muita informação... É foda que a gente... A internet democratizou o acesso à informação de uma forma inédita na história da humanidade. A gente gasta tanto tempo com besteira na internet. Então é isso, antes de reclamar da sua internet. Então é isso, da próxima vez que eu reclamar da minha internet, eu vou pensar que podia ser muito pior, mano. Eu podia estar pagando um maluco qualquer que vem aqui em casa com um HD portátil pra plugar no meu computador, pra transferir lá os filminhos. O pior, mano, você pode reclamar da sua internet, mas pelo menos você pode acessar o Xvideos na sua internet. Nem isso eles podem. As coisas sempre podem piorar, mas é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui, como sempre, tem vídeo quase todo dia. Se você é novato aqui, se inscreve, deixa um joinha, comente aqui embaixo, participe da conversa e eu vejo vocês da próxima vez. Pra você ver, mano, hoje em dia a gente já tem até pornografia em realidade virtual. Eu fico imaginando que se os cubanos veem um gif de uma mina pelada dançando, eles já devem ficar loucos.